Começar pelo. Começar pelo começo, Leandrão. Por incrível que pareça. Pro cara se virar, né? Começar a se virar. Não, por incrível que pareça, tem cara que assiste aí que às vezes nem treina, tá voltando a treinar, tá começando, ficou um tempo parado, ou vai ter o primeiro contato com. Como que você orientaria um treino assim pra um cara que tá voltando? Né? O cara Então, ficou um tempo parado, tá voltando. Serve pra isso, mas já emendando a pergunta, serve que o cara tá voltando pro cara que é o cru ali, primeiro dia? Então, eu acho que esse Adaptação. que, inclusive, no meu curso eu comecei falando exatamente sobre esse ponto. Então, eu acho que vocês colocaram a melhor introdução possível. Que é o seguinte, o que é uma pessoa iniciante, intermediária e avançada? Porque aqui eu posso explorar várias coisas. Né? Eu posso falar o seguinte, uma pessoa que nunca treinou na vida, a gente sabe que ela é iniciante. Sim. Beleza. E uma pessoa que já treinou na vida por, sei lá, 5 anos e parou por 6 meses. Ela volta a ser um iniciante? Então isso já é muito importante a gente entender. Só que aí a gente tem uma perda de força muito grande. E uma perda do aprendizado neuromotor grande também. Então se você ficar 6 meses sem treinar, provavelmente quando você pegar uma barra de novo, não vai ser igual é hoje, um movimento sólido, encaixado, direcionado para o músculo. Não vai ter tanta maestria na execução do movimento. Você vai perder um pouco, mas também você não volta a ser um iniciante completo. Que é aquele cara que tremia e subia só o lado direito no supino e o esquerdo ficava. Então a gente tem algumas características. E tem a característica da própria força, né? Ah, pegava 50 quilos e agora eu pego 20. Que isso também é determinante para o resultado. Vou usar um exemplo para o pessoal que está em casa entender. Vamos supor que eu pego uma pessoa que treina 1 ano, mas não ganhou nada de músculo. Não ganhou nada. Mas ela treina 1 ano certinho, bonitinho. Essa pessoa sabe executar um supino melhor do que quem está começando, certo? Só que ela nunca ganhou músculo. A partir do momento que ela coloca uma dieta correta, ela vai ganhar muito mais músculo do que a pessoa que está começando. Porque ela já tem um aprendizado neuromotor, só que ela não explorou o ganho de massa muscular desse aprendizado neuromotor. Então tudo isso para responder a pergunta do seguinte. A pessoa que está voltando, ela não é um iniciante. Uma pessoa que treina há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela nunca mais vai voltar a ser iniciante. Nem do ponto de vista de aprendizado neuromotor e nem do ponto de vista de massa muscular. Então essa pessoa que está voltando, ela deve fazer um treino de adaptação, só que esse treino de adaptação, que normalmente é estipulado entre 8 a 12 semanas, para essa pessoa vai ser mais rápido. Né? Às vezes eu atendo um aluno que está voltando, ele faz 2 semanas de adaptação. Como é que tá de dor? Não, tá bem, tá doendo só um pouquinho. Como é que tá você tá tremendo muito executando os exercícios? Não, não tô tremendo. Então já vamos dar um passo adiante. Dizer que o cara já tem uma coordenação melhor, né? Para executar o movimento. Isso é chamado de lastro com atividade física. As pessoas às vezes chamam de memória muscular, enfim. Mas o lastro com atividade física é o quanto íntimo você é daquilo. E quanto mais tempo você ficou treinando, mais íntimo você se torna. Então, vamos supor que a pessoa treinou 10 anos e ela ficou 1 ano sem treinar. Essa pessoa vai reaprender um supino muito rápido. Uma pessoa que treina há 1 ano e fica 1 ano sem treinar, ela tem um lastro muito menor. Ela vai ter que reaprender, vai demorar mais, porque ela não tá tão íntimo aquilo. Então, a pessoa que está voltando, tá? O que eu normalmente sugiro ali? Mais ou menos 1 mês de adaptação, que aí eu chamo de readaptação. E na verdade o treino de readaptação é só um treino de adaptação por um espaço de tempo menor. Inclusive legal falar do treino de adaptação, porque às vezes o pessoal sempre coloca que são 3 meses. Nossa, 3 meses? Mas tem gente... Na minha época era 1 mês. Era 1 mês ou 2. Na minha época nem tinha, né? Tipo assim, vai, ABC, vai, começa. Vai ficar dolorido aí. Isso aí, foda-se. Mas logicamente a gente entende já que o treino de adaptação, se quiserem falar sobre isso, a gente fala. Vamos falar. Ele é realmente mais eficiente do que você começar no ABC. Porque o que acontece? Você que é avançado... até bom explicar isso aí, porque às vezes o moleque quer entrar e já já quer fazer o treino do bebê. Quer copiar o treino do YouTube. Já vai ver, Por que não... já vai ler sobre o FT7, não vai adiantar nada. Isso. Por que vai dar errado? Ó, vamos lá. Por que, por exemplo, o Fernando, ele treina peito, vou chutar aqui, mas provavelmente é isso, né? Você treina peito 1 vez por semana. Por que você consegue treinar 1 vez por semana? 4 exercícios. Porque você consegue fazer o peso que está na ponta da barra chegar exatamente na fibra do seu peitoral. Então todo aquele peso que ele está colocando está chegando
no peitoral dele. Então você consegue danificar o peitoral para justificar uma semana. Exato. Né? Uma pessoa que está começando, o que acontece? Ela está ali fazendo um supino. Ela está usando um monte de músculo ao mesmo tempo, para estabilizar. E aí daqui a pouco o lado direito sobe mais que o esquerdo, compromete, é uma falha técnica, tem que parar o exercício. E nessa não tá nem atingindo direito o peito, né? Não chegou na falha. Chegou. Na falha do peitoral. Uhum. Chegou numa falha técnica. Ou seja, comprometeu a técnica de uma maneira, o cara tá fazendo rosca direta, daqui a pouco ele começa a dobrar a coluna, porque ele não tem coordenação, ele tem que parar o exercício, mas o bíceps dele não chegou até a falha. Não foi... Como que ele vai esperar uma semana para voltar a fazer o bíceps? Não tem dano muscular para isso. Uhum. Então, no começo, a melhor coisa que você faz é você melhorar a sua coordenação motora. E como é que você melhora a sua coordenação motora mais rápida? Por exemplo, se eu falar para você, Ed, eu quero que você dá um soco com maestria. Você vai aprender a dar um soco socando 10 vezes ou 1000 vezes? Você vai falar, 1000 vezes. Se eu fizer 1000 vezes o negócio, eu vou aprender muito mais rápido o movimento. Sim. E aí você entende por que o treino de adaptação é, por exemplo, 4 de 20 e você faz supino 3 vezes na semana e não uma. Então imagina só, o cara começou agora, aí ele vai lá e faz supino 4 de 10. Uma vez por semana. Então ele fez 40 repetições de supino. O outro, no treino de adaptação, vai fazer supino 4 de 20 e ele vai fazer 3 vezes por semana. 8, 16, 24. Ele fez 240 repetições numa semana, enquanto o outro fez 40. Quem vai aprender motoramente o movimento mais rápido? Quem fez 240 vezes, com uma carga menor, lógico. E aí, essa pessoa em 2 meses vai estar com o aprendizado pronto, aí ela vai passar para um treino onde ela vai conseguir conectar melhor o peso na musculatura e vai justificar o tempo de descanso, porque ela vai conseguir imprimir intensidade no treino. E o outro tá lá, ainda tentando aprender o movimento. Então é por isso que tem que fazer o treino de adaptação. Ah, mas 20 repetições não vai hipertrofiar. Vai hipertrofiar, porque para quem não tem nada, metade é o dobro. O cara vai fazer 4 de 20, ele vai ganhar massa muscular. Mas se eu fizesse 10 movimentos, eu ia ganhar mais. Não ia, porque não chega no músculo. Não se trata de 10, 15, 20 movimentos. Se trata do que você está entregando pro músculo. Também é só um período, né? Então, pra galera que é xiita na questão de fazer menos repetições, aí, mais carga, é só um período que a pessoa precisa para adquirir uma coordenação, uma habilidade básica, né, para execução do exercício. E cabe outras coisas também falar. Por exemplo, uma pessoa que faz 4 de 10, ela vai usar uma carga maior do que o que faz 4 de 20. Só que ela não sabe o movimento. E ela tá colocando 30% a mais de carga. Ela tem mais chance de se machucar. Com certeza. Pô, tu tá trabalhando com uma carga pequenininha para fazer 20 repetições, então beleza. Então por isso que o treino de adaptação, a gente treina com mais volume e menos intensidade. Esse é um conceito, de novo, é chato falar isso, porque às vezes parece que anula o trabalho de outra pessoa, não é esse o ponto. Mas do ponto de vista, né, nesse ponto de vista, é mais inteligente o treino de adaptação ter mais volume e frequência do que intensidade. Até porque são antagônicos. Se eu aumento muito o volume de treino, a intensidade acaba caindo. Se eu faço 20 repetições, eu não consigo colocar a mesma carga que se eu faço 10. E aí é mais conveniente eu fazer mais repetições com menos carga do que o contrário para quem está aprendendo o movimento. E aumentar a frequência. Ao invés de fazer peito uma vez por semana, eu faço 3 vezes por semana. Por isso que o full body para iniciante, ou um treino AB, feito 2 vezes por semana, ou 3, vai muito bem. Eu quando comecei, eu lembro muito bem que eu fiz um AB. Um AB, 3 vezes na semana. Eu comecei no treino AB também. Eu comecei treinando na academia. Superior e inferior, ou empurra e puxa, né? Algo assim. Então, por exemplo, peito, ombro, tríceps e coxa. E no outro dia, costas, bíceps, trapézio. Não precisa nem treinar antebraço, porque já vai forçar tanto, né? E panturrilha, alguma coisa assim. E abdômen nos 2 dias. Um pouquinho de trabalho do core ou da lombar, né? Da região lombar. Vai bem. E aí o cara repete isso 2 vezes na semana ou 3, ele aprende mais rápido o movimento. Uma analogia até que faço da história do Dorian Yates. Dorian Yates começou a academia, ele fala isso, não, acho que isso é bem conhecido. Quem segue um pouquinho o Dorian fala, sabe essa história. Que ele começou a treinar lá acho que lá na própria Temple Gym, aí ele viu que, tinha os caras muito grosseiros lá, muito... Cada um com o seu tipo ali. Ele falou, cara, não vou escutar o que esses caras estão fazendo, que esses caras estão tudo torto, tudo ruim. Eu vou pegar um livro e vou aprender do básico. Ele pegou um livro e foi estudar e foi a partir do livro que ele foi treinando ali, entendeu? Tá. Foi a partir de um livro, não foi na oreada de ninguém. Tá. Lógico que a gente
Tem que ouvir as pessoas que estão mais tempo na área, porque Uhum. realmente é legal. Pô, o cara que treina há 10 anos, ele tem coisa pra me acrescentar. Mas a gente tem que lembrar também que às vezes essa pessoa que treina há 10 anos, ela já esqueceu como é ser iniciante. Exatamente. Aí ela Pôr quer no passar lugar, o negócio, né? não, vai, faz aí, você aguenta. Mas o cara não aguenta, ou não é o mais produtivo pra ele. Lógico, se você for olhar, pô, o cara não tá fazendo nada, vai fazer um treino avançado, por exemplo, vou começar treinando um ABCD, quer dizer que eu nunca vou evoluir? Não vai, mas não é o mais eficiente, né? Não é o que vai dar certo mais rápido, não é o mais seguro. Então, os estudos vêm para melhorar a performance, e a performance é qualidade com agilidade. Então, sim, eu posso ir daqui pro Rio de Janeiro andando, mas eu também posso ir de bicicleta, também posso ir de moto, posso ir de carro, posso ir de avião. Então, quer dizer, qual que é o mais eficiente? Ah, eu ir de avião, que eu vou chegar lá o mais rápido e o mais seguro possível, que a gente sabe hoje que o avião é o mais seguro. Se eu vou andando, eu também chego, né? Mas a gente não tá aqui, ninguém tá assistindo, tá aqui para aprender a andar. A gente tá aqui para aprender a andar de avião, né? Eu assisto vocês, eu estudo para andar de avião nas coisas, para chegar o mais rápido e o mais eficiente e mais seguro possível. Então, para quem tá voltando, como tem que reaprender motoramente, é melhor que trabalhe com mais volume e frequência do que intensidade. Só que é difícil, por exemplo, você para de treinar hoje. Aí daqui 6 meses você vai voltar. Se você não sabe disso, você tem uma tendência. Aí você fala assim, não, já vou voltar fazendo. Nossa, você volta